Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Eu tive uma solicitação especial de uma pessoa muito importante que segue a doutrina espírita, que segue as nossas orientações em termos de ciência espírita, mas que são extremamente religiosos. E essa pessoa me pediu: você poderia falar sobre a perda de pessoas que nós amamos? Por que algumas pessoas desencarnam em eternidade? Por que nós perdemos nossos filhos quando seria exatamente ao contrário? E eu me lembrei que há menos uns 15 anos atrás, eu fiz uma palestra na antiga Federação Espírita e depois em alguns outros centros espíritas falando sobre esse tema. E como é que é perder um ente querido? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre as bem-aventurados os aflitos. E cita Mateus, Lucas. Em Mateus ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu escrevi um artigo sobre a equidade de Jesus à luz da doutrina espírita. Depois eu posto para vocês. Mas o que é a perda de uma pessoa amada, querida? A perda do ente querido, meus irmãos, é causa de sofrimento, tanto para os ricos como para os pobres. É uma prova ou expiação. É lei para todos. É uma consolação para o outro lado. Poder nos comunicar com esses amigos, sim, é uma consolação poder comunicarmos com esses nossos amigos, filhos, parentes, sobrinhos, irmãos, que partem antes de nós. A comunicação além-túmulo não é uma profanação, como alguns dizem, quando feita com respeito e decoro. Profanação haveria se houvesse leviandade nessas comunicações, o que não é o caso. A comunicação além-túmulo, meus amigos, é uma consolação. Nos mostram que não existe separação entre nós. É uma satisfação obtermos notícias dos que partiram antes de nós, os nossos queridos que encontram-se felizes. E também que podemos aprender através deles os detalhes da nova existência e adquirirmos a certeza de que um dia a eles nos juntaremos. Isso eu posso lhes afirmar. O espírito é sensível, meus irmãos, à lembrança e às lamentações daquele que amou. Eu tenho dito isso várias vezes a várias pessoas. Saudade sim, tristeza não. Uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e da confiança de Deus. Consequentemente, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro que cada um de nós almeja sempre com nós entes que partiram. Por que a morte ainda nos traz tanto sofrimento, meus irmãos? Porque para nós, nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, a perda de entes queridos ainda representa uma prova ou uma expiação. No momento em que nos encontrarmos com a nossa evolução, apegado que somos à matéria,
esse sentimento de perda aparecer. Poucos conhecem a realidade da continuação. O sentimento que predomina, meus irmãos, é realmente o de perda, ante a perspectiva de não mais encontrar o ente querido. Mesmo para os que creem na continuidade da vida, a destinação eterna da alma, sem possibilidade de recuperação, abala a esperança no reencontro. E achamos que nunca mais vamos ver de novo aquela pessoa, quando muitas vezes estamos vendo toda noite, no desprendimento do sono, como eu já expliquei nas viagens astrais que fazemos. Pois a ida para as regiões diferentes, onde viveriam eternamente, a tornaria impossível para nós, e não é verdade. Aí eu faço uma pergunta: há diferença entre rico e pobre? As leis divinas são iguais para todos, independente da situação econômica das pessoas. A maneira como será encarado o fato da morte física está condicionada à evolução espiritual de cada um e não a seu poder aquisitivo. Prestem bem atenção nisso. Aqueles que já conhecem a realidade da vida espiritual absorvem este fato com muito menos dor e sofrimento, pois sabe que o reencontro é certo. Eu vos garanto. Eu já vi muito, eu já recebi muita gente na minha mesa mediúnica. Já recebi psicografia de pessoas se encaminhando e se dirigindo a seus parentes, a seus filhos, a seus sobrinhos. Os espíritos desencarnados são atingidos pelos nossos pensamentos, meus irmãos, e sentimentos. Quando pensamos, preste atenção, nossos pensamentos ganham o espaço por meio das ondas magnéticas que eu tenho explicado tanto, que preenche o universo, indo atingir aqueles com quem nos sintonizamos mentalmente. Como temos afinidade com os nossos entes queridos, podemos sempre nos sintonizar com eles, fazendo-lhes chegar nossos pensamentos. Quantas vezes eu digo e repito isso, quando emitimos sentimentos de saudades e boas lembranças, o espírito desencarnado recebe com satisfação e conforto os nossos pensamentos, que vão se constituir em refrigério para eles. Ao contrário, quando mantemos sentimentos de desespero e inconformismo, minha cara amiga que me pediu para falar sobre isso, preste atenção, demonstramos falta de fé no futuro e de confiança em Deus, fazendo-lhe sofrer pelo obstáculo à nossa evolução, que isso representa, e porque pode retardar o reencontro com a pessoa amada. Não cometam esse erro. Não fiquem tristes e lamentando, e sofrendo, e chorando, e sem dormir, e com aquele vazio tremendo no coração pela ausência do ente amado. Não, ele está perto de você. O pensamento dele está em você e você está com ele no pensamento. Faça do seu pensamento um refrigério para a sua alma. Como é que nós entendemos essa comunicação além-túmulo? Nós estamos estudando a mediunidade de uma forma, depois nós vamos chegar a esses pontos. A comunicação entre os dois planos de vida deve ser entendida como algo absolutamente natural e que faz parte das leis divinas.
Como salienta Kardec, é uma consolação que a misericórdia de Deus nos concede quando praticada com respeito e conveniente. Ressalte-se a observação dos Espíritos, a questão 934. Estudem a questão 934 do Livro dos Espíritos, deixando-nos antever nesta questão que a possibilidade desta comunicação irá aumentar em muito à medida que avançamos em nossa evolução, com novos meios sendo colocados à nossa disposição, como a transcomunicação instrumental, como a psicografia, como a psicofonia, como a mediunidade audiente, a vidência. Muito bem. Um exemplo disso é a transcomunicação instrumental. Um tipo de fenômeno mediúnico que a humanidade começa a dominar. Eu já contei aqui o caso do marido que se despediu da esposa e disse: quando eu chegar, eu te ligo. Aconteceu um acidente e ele desencarnou. Meses depois, atendeu o telefone. Ela atendeu o telefone e era a voz dele. Amor, cheguei. Essa gravação da secretária eletrônica dela foi levada para os Estados Unidos, foi levada para o Canadá e se descobriu pela tecnologia existente que era a voz dele. Muito tempo depois de desencarnado. Então, preste atenção. Não fiquem tristes demasiadamente. Preste atenção. Nós precisamos, cada um de nós, porque o meu mentor espiritual, Fenelon, que é o que toma conta da nossa casa, ele me ensina muita coisa. E me diz, inclusive Sanson, que foi um outro que Kardec falou sobre perda de pessoas amadas, quando a morte ceifa nas vossas famílias, meus irmãos, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumamos dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem mais para nada, os mais velhos. Ferem o coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Oh, homens, como diz Sanson. É nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, para compreenderes que o bem, muitas vezes, está onde julgais vê o mal. Muito bem, vamos analisar isso. Quais as causas dessas mortes prematuras? Como explicar a situação de uma criança cuja vida material se interrompe? E por que esse fato ocorre? São duas indagações que surgem naturalmente ao nos depararmos com a morte na infância. Mas isso é válido para qualquer idade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 199, resiste ao pensamento dos espíritos superiores sobre isso. O que diz Kardec? Prestem atenção. A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do tempo devido. A sua morte é frequentemente uma prova ou expiação para os pais. Uma vez eu perdi um filho e o meu mentor puxou minha orelha. Disse: isso é uma provação para você. Eu perdi nos meus braços. E eu fiquei assim, tipo, mas por que eu? Eu trabalho tanto, desde tanto tempo na Seara, e por que isso comigo? Olha a pergunta que eu fiz, depois de tanta experiência. E por que não vocês perguntando da mesma forma? Aí o meu
mentor espiritual, meu guia, me chega e diz: você que ensina tudo isso às pessoas, não sabe que ele cumpriu o prazo dele, que isso é uma prova para você sentir o peso de perder uma pessoa amada na eternidade? Observamos pelo expulso, meus irmãos, que a morte prematura, que nós chamamos em qualquer data, morte prematura, está quase sempre vinculada a um erro grave de existência passada. Almas culpadas que transgrediram a lei geral, que vige os destinos da criatura e retornam à carne para recompor a consciência ante o deslize que fez no passado. Isso é uma coisa. Outros vêm apenas cumprir aquele pedaço de tempo. São muitas vezes ex-suicidas, por exemplo, conscientes ou inconscientes, que necessitam de contato com os fluidos materializados do planeta para refazer a sutil estrutura eletromagnética do seu corpo espiritual. Isso é muito importante o que eu estou dizendo. Isso faz parte de tudo que nós temos estudado até agora. Lembram ainda os benfeitores espirituais e aqueles que me orientam que os pais estão igualmente comprometidos com a lei de causa e efeito. E na maioria das vezes, meus irmãos, foram cúmplices ou causadores indiretos da falta que gerou o sofrimento de hoje. Grave isso. Na maioria das vezes foram cúmplices ou causadores indiretos da falta que gerou o sofrimento de hoje. Emmanuel, no livro Criança no Além Prefácio, afirma, Criança no Além, no prefácio, afirma: por que a desencarnação de crianças vidas tolhidas em flor? Muitos problemas observados exclusivamente do lado físico assemelham-se a enigmas de solução impraticável, entretanto examinados do ponto de vista da imortalidade e do burilhamento progressivo da alma, reconhece-á que o espírito em evolução pode solicitar conscientemente certas experiências ou ser induzido a ela em benefício próprio. Nas realizações terrestres, é comum a vinculação temporária de alguém a determinado serviço por tempo previamente considerado. Se fosse um homem de bem, se fosse um homem mau, um homem de bem, por que um homem de bem morre? Aí a pessoa, aí tem até uma expressão que Kardec utiliza no Evangelho: se fosse um homem de bem, não teria morrido. Por que um homem de bem morre? Nas realizações terrestres é comum a vinculação temporária disso. Há quem renasça em um limitado campo de ação para trabalho uniforme em decênios de presença pessoal, e há quem se transfira dessa ou daquela tarefa para outra no curso da existência, dependendo para isso de cotas marcadas no tempo, que não é nosso, é de Deus. Deus leva aquilo que é dele. Encontramos amigos que efetuam longos cursos de formação profissional em lugares distantes do recanto em que nasceram, e outros que se afastam a prazo curto da paisagem que lhes é própria, buscando as especializações de que se observam necessitados. Não é assim que ocorre na Terra? Também assim ocorre no mundo espiritual. E depois desses empreendimentos concluídos, através de viagens que variam de tipo, segundo as escolhas que façam, eles de regresso aos locais de trabalho em cuja estruturação se situam. Voltam. Esta é a imagem em que se recorremos para que a desencarnação das crianças seja compreendida no plano físico de qualquer pessoa, em termos da imortalidade da reencarnação. Nós simplesmente estamos cumprindo com nossas tarefas. Eu me lembro de um livro, um romance de Bezerra de Menezes, que é diferente, não é o mesmo título daquele incêndio da Boate Kiss. É um livro chamado Aconteceu em Santa Maria, mas era uma fazenda. Bezerra de Menezes estava na colônia e recebeu
uma série de impulsos, alguém orando e pedindo auxílio dele. Ele disse, quem será que está me pedindo tanto auxílio? E desceu e era uma afilhada dele. Ele já tinha desencarnado, mas a afilhada estava viva. E estava pedindo a ajuda do padrinho. Ele, desencarnado, viu, voltou e olhou, e ela estava com a Bíblia na mão, ele a fechou, ela cochilou, e ele então sintonizou com a mente dela e descobriu tudo o que estava acontecendo com a sobrinha dela. É um livro, é um romance excelente. Aconteceu aconteceu em Santa Maria, a fazenda Santa Maria, que era de um amigo de... Aqui no Rio, amigo de Bezerra, que deu a filha como afilhada dele. Nesse curso dessa história, só para encerrar esse momento e continuar, ela, no sono, ela conseguiu herdar tudo o que era do pai dela e assumiu a fazenda, cujo noivo dela tinha sido morto pelo pai dela, colocado num calabouço e faleceu. Só que ele reencarnou na Europa como engenheiro agrônomo. A espiritualidade de tal maneira conseguia que no sono dos dois, os dois se desprendiam e se encontravam. O José, que era o que morreu, que não conseguiu casar com ela, mas era o verdadeiro amor dela. E ela agora, como dona da fazenda, ela precisava de um agrônomo, e ele se formou em agronomia lá na Suécia. Olha que coisa interessante, os dois se desprendiam e se encontravam lá na Suécia. O que aconteceu? Ele viu uma propaganda de emprego no Brasil para um engenheiro agrônomo. E disse, eu vou me candidatar. E veio para o Brasil, para onde? Olha a espiritualidade que faz. Para trabalhar na fazenda, no local em que ele, no passado, havia sido encarcerado e morto, porque ele amava aquela mulher que hoje era dona da fazenda. Eu não vou contar a história toda, porque vocês vão ter que ler o livro, como eu li, estudando. Eu não li o livro como romance. Esta é a imagem que recorremos para a desencarnação e reencarnação de pessoas de uma maneira geral. Então, cuidado com o que vocês pensam, porque o pensamento flui e as pessoas se contatam permanentemente, chegam até a se materializar e se contactar, como eu já expliquei aqui. Caso, no entanto, existam os que não estão inseridos no processo da ação e reação e configuram, assim, ações meritórias de espírito missionário, que renascem para viverem poucos anos em contato com a carne, em função das tarefas espirituais, também tem. É o que afirma André Luiz. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo, após o serviço levado a efeito, a expectativa de reapresentação que lhe era costumeira lá onde ele mora, no seu lar espiritual. Por isso que muitas vezes eu brinco com as pessoas, mas é brincando que se fala a verdade. Eu acho que está terminando o meu trabalho aqui. O pessoal diz que não, porque eu comecei esse trabalho novo aqui agora, não sei nem por que comecei. Foi puxado muito a minha orelha para eu voltar a fazer minhas palestras, mas só que agora não é uma urgência maior. E eu já estava querendo voltar para o meu lado espiritual, para a Terra. Como é que vivem as crianças no plano espiritual, ou as pessoas? Com relação à posição espiritual dos espíritos que desencarnam na infância, André Luiz nos informa que todos eles são recolhidos em instituições apropriadas, tal como os adultos vão para os hospitais e depois começam a trabalhar. Eu conheço uma pessoa que está tocando uma orquestra linda.
Não se encontrando o espírito de criança nas regiões umbralinas, não se encontram crianças nas regiões umbralinas. Mesmo tendo sido um espírito milenar, mas o desencarne dela, ainda em tenra não as leva para o umbral, porque não deu a elas o tempo de cometerem tantos erros como nós cometemos quando ficamos adultos. Chico Xavier, analisando a situação espiritual e o grau de lucidez desses espíritos, diz o seguinte: presta atenção no que diz Chico Xavier. Os benfeitores espirituais habitualmente nos esclarecem que a criança desencarnada no mais além recobra parcialmente os valores da sua memória, quando na condição de espírito tenha já entesourado alta gama de conhecimentos superiores, com pouco tempo depois da desencarnação, conseguindo com isso formular conceitos e anotações de acordo com a maturidade intelectual adquirida com laborioso esforço. Vamos analisar um detalhe simples, só para encerrarmos esse aspecto. Uma inversão programada no mundo espiritual. O espírito encarna e vive no mínimo 50 anos para desenvolver aqui uma tecnologia para o bem da humanidade. Olha quanto tempo. Os orientais dizem que uma encarnação, para ficar completa, leva em torno de 200 anos terrestres. Eu só disse agora 50 anos de vida, que é quando você começa a produzir algo que você pesquisa a vida inteira para o bem da humanidade. Assim foi com o rádio, com o telefone. Hoje nós estamos com filetinho de telefone, então hoje tem até pulseira de telefone. Imagine você quanto tempo se gastou, quantas encarnações foram utilizadas, mas tudo isso foi planejado no mundo espiritual, meus irmãos. O que acontece? Para formular esses conceitos e anotações, de acordo com a maturidade intelectual adquirida pela espiritualidade, o mesmo não acontece com o espírito que ainda não adquiriu patrimônio de experiências mais dilatados, seja por estar nos primeiros degraus da evolução humana ou por essência de aplicação pessoal aos estudos e às observações dos acontecimentos. Por isso que eu fui contestado quando alguém disse: bom, mas tem que ter permissão para vir ou para falar? Não é questão. A permissão é por causa do grau de evolução e da distância que existe entre um e outro. Porque lá se estuda, lá se trabalha, lá se vive, como disse no nosso lá o André Luiz, por bônus horas. Você, à medida que você trabalha, você horas, e aí você tem direito a ir ao teatro. Quem lê o nosso lá sabe disso. Mas não é só o nosso lá, são os 16 volumes de André Luiz e mais alguns outros que eu oriento que sejam lidos. Mas não só, os clássicos também. Tem muita pesquisa comprovada cientificamente de tudo isso que eu estou dizendo. Para o espírito nesse estágio, desenvolvimento na vida espiritual, é bastante semelhante ao que se verifica no plano físico, em que o ser humano é compelido a aprender vagarosamente as lições da existência lá também, e adiantar-se gradativamente, conforme as exigências do tempo. E aí me recorda aquilo que eu disse àquela senhora que estava ruim. Fala sobre isso, porque eu perdi minha filha, porque eu perdi meu filho, porque eu perdi meu ente amado. Você consegue falar sobre isso? Aí eu vou aconselhar ela a ler o livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz. Porque ele vai pronunciar-se da mesma forma. Uma vez um pai, no desprendimento do sono, foi a uma colônia cheia de crianças. E as crianças brincavam, e as crianças sorriam, e as crianças estudavam nas colônias e estavam evoluindo espiritualmente para um dia voltarem, se fosse o caso, para esse planeta, não para um mais atrasado, mas para o nosso, que já está num determinado nível de conhecimento espiritual mais adequado. Então, o que acontece? Ele disse: cadê minha filha? Aí vinha uma criança com a florzinha na mão, tristinha.
Ela disse, por que você, minha filha? Oi, minha filha, que coisa linda. Mas você está triste. Por que você não está brincando com as outras crianças? Por que, pai? Você chora, você lamenta, você me deixa triste o tempo todo e eu não tenho qualquer ânimo para brincar com as outras crianças ou para aprender ou desenvolver qualquer coisa. Então, meus irmãos, cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos entes queridos que saíram. Demos graças a Deus porque eles foram antes de nós. Demos graças a Deus porque eles agora podem evoluir, podem até voltar para nosso seio. Eu tenho um livro aqui que eu estou estudando e pesquisando, que é muito interessante. Ele é fruto de uma pesquisa de psiquiatras norte-americanos de reencarnações de crianças que voltam ao mesmo seio familiar. Ele conseguiu comprovar que muitas das crianças que desencarnam voltam na mesma família, ora numa irmã, ora numa filha, outra, ora numa sobrinha, mas sempre dentro daquele meio familiar. E ele conseguiu comprovar vários. E eu tenho aqui vários casos de crianças que voltaram. Por isso que eu fico muito atento quando alguém fala alguma coisa. Aí eu pergunto, alguém, dependendo da orientação que eu recebo, eu pergunto à pessoa assim: tem alguém na sua família que está em condições de ficar grávida? Porque eu sinto a gravidez chegando perto. Então alguém me diz aqui, é possível que o espírito que saiu volte. E você o conhecerá. Por exemplo, tem crianças que conseguem saber até quem eles eram e como eles viveram, e a mãe e o pai que tinham, e dando nomes, e comprovando com nomes. Aconselho que vocês assistam também o filme Minha Vida Além da Vida, da senhora que com 30 anos ela foi, mas ela reencarnou muito rapidamente, e ela morava nos Estados Unidos, mas ela era escocesa. E como eu já fui casado com a escocesa, eu me interessei pelo assunto da Escócia. Porque eu tenho muitas relações familiares nessa área. Aí, então, essa mulher, nesse filme, que foi estudado pelas federações, como os outros foram estudados nas federações, o filme Os Outros, que eu também recomendo que sejam assistidos, ela, aos 30 anos, começou a ter visões esparsas. E chegou a largar tudo e ir para a Escócia. Mas ela teve apoio do marido para ir para a Escócia. E chegando lá na Escócia, ela chegou nos locais, reconheceu todos os locais e reconheceu os filhos. Mas tinha filhos dela, ela com 30, com 90 anos. Mas existiam segredos entre eles. E existia algo que entre esse mais velho, de 91 anos, só ela sabia, e só ela tinha a frase chave para isso, como o Chico Xavier tem a chave para quando ele psicografa, para quando ele faz a sua psicofonia. Existem 3 códigos, então por isso que eu quero que vocês, nesse momento, tomem atenção e cuidado. Chico Xavier tem 3 códigos. Um está com o filho dele, um está com um advogado amigo dele e um está com uma senhora. Esse código, se alguém disser que está recebendo o Chico ou escrevendo uma psicografia de Chico e disser este código, aí sim é verdadeiro. Porque Chico deixou. Isso chegou aí ao Fantástico, chegou aí a várias reportagens, que Chico disse, quando eu der uma comunicação, ou quando eu escrever alguma coisa, uma psicografia em meu nome, tem um código que eu deixei com fulano, ciclano e beltrano. Eu não vou dizer aqui os detalhes. Por isso que eu quero que vocês tomem cuidado, porque nessa seara espírita existe muita facilidade de alguém dizer que recebeu Hitler, que recebeu Stalin, que recebeu Lenin. Eu só estou dizendo esses nomes porque você sabe que é praticamente impossível esses que foram para planetas mais inferiores ao nosso, segundo se conta pela doutrina espírita. Acreditemos, meus irmãos, que o menino desencarnado retomasse de imediato e a sua personalidade de adulto.
Em muitas situações é o que acontece quando o espírito já alcançou elevado estágio evolutivo. Daí os índigos, as crianças que já vêm sabendo tudo, as crianças que com 4 anos tocam brilhantemente um piano, as crianças que são extremamente inteligentes, já sabem tudo, conhecem tudo, dão respostas extraordinárias sobre a vida e sobre a vida deles. Meus queridos amigos, contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnaram, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno, jazem conduzidos pela natureza, à maneira de criancinha no colo materno. É por esse motivo que não podemos prescindir de períodos de recuperação lá nas colônias, para que se afaste do veículo físico toda essa fase infantil que ele tem. E isso é válido para todos nós que desencarnamos, meus irmãos. A morte dá as seguintes possibilidades. Você, ao voltar, assume a forma da sua última existência, pelo menos. Tem, inclusive, o caso, nesse caso que eu citei de Bezerra, essa sobrinha dele, que nasceu nessa moça que chamou ele, com a mesma cicatriz, com a mesma marca do tio. Então, as marcas no corpo físico também podem acontecer. Você pode vir com a mesma marca de uma encarnação passada. Conservar a forma infantil, que vai se desenvolvendo, a semelhança do que ocorre na Terra, você também pode, é uma possibilidade, por causa da morte prematura. Reencarnar pouco tempo depois do falecimento, as pessoas dizem, não, mas leva 200 anos para dizer reencarnar. Negativo. Essa moça que eu falei, da minha vida, além da vida, ela reencarnou antes dos filhos dela, com 90 anos, desencarnarem. Então, ela reencarnou antes de que toda a geração dela anterior desencarnasse. Então, não existe um prazo correto para isso. Agora, há algumas recomendações, como, por exemplo, para a cremação, o próprio Chico pede que nós levemos 3 dias para que o espírito se desligue um pouco mais. Uma vez eu estava no hospital com um amigo meu, que nós trabalhávamos juntos, ele era do mesmo escritório que eu, quando eu, na época, advogava, e nós fomos ao hospital e ver um amigo que tinha desencarnado. Aí, nisso, o carro veio, entrou pelo estacionamento e parou, e o corpo preparado no caixão saiu do hospital para o carro. Aí meu amigo, que foi um dos fundadores de um grande centro espírita que trata de aidéticos em Niterói, ele disse para mim, tu viu? Eu disse, vi. Ele estava ao lado do caixão caminhando. Olha lá, gente. Então, cuidado com o que vocês pensam, com o que vocês fazem, com as tristezas que vocês sentem. Quando vocês pensarem muito e sentirem um leve arrepio, esta pessoa que ama vocês, já evoluída e num estágio evolutivo que permita que ela venha, porque tem determinada passagem, inclusive na novela A Viagem, que vocês todos assistiram, que tinha um determinado espírito que tinha que ter permissão para vir ver os outros no outro nível. Então, não é permissão, porque eu mando, eu comando, não, é por grau de evolução que cada um de nós tem. E com isso, meus irmãos, esperando atender aquela mãe que me pediu encarecidamente que falasse sobre perda de pessoas amadas e de mortes prematuras de uma maneira geral, espero tê-la esclarecido, ter dado a ela os cuidados necessários
para que ela possa ter, que ela deixe de ficar triste e passe a ficar alegre porque o ente querido dela partiu antes dela. E ela ainda está sofrendo aqui nessa matéria, porque está aprisionada. E eu vou deixar, então, alguns livros, como eu já citei alguns, para que vocês leiam. Leiam a questão que eu falei no Livro dos Espíritos, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, leiam o livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, com muito carinho. Escute bem, e leiam com muito carinho Resgate e Amor, de Diaminho / Chico Xavier, que é um dos médios. A Escola do Além, do Espírito Cláudia com Chico Xavier, pelo mediunidade Chico Xavier. E As Crianças no Além, que é uma psicografia de Marcos com Chico Xavier. Vou repetir. Leiam o Livro dos Espíritos. Leiam, estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Leiam com cuidado, com atenção, Entre o Céu e a Terra, pelo Espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E leiam Resgate e Amor, pelo Espírito chamado Diaminho, pela mediunidade de Chico Xavier. Leiam com carinho e amor Escola no Além, que tem, pelo Espírito Cláudia, com Chico Xavier. E também Crianças no Além, pelo espírito chamado Marcos, pela mediunidade de Chico Xavier. E, se quiserem, apenas para uma orientação mais geral, os 4 volumes de Violeta na Janela. Muito bem. Eu gostaria de abençoar, em nome de Jesus, com a procuração, como eu disse, a minha outorgada por ele, porque a minha intenção é consolar aqueles que perderam seus entes queridos. Acredito que com essas informações eu os deixei preparados para o desencarne de nossos entes queridos. Porque, por mais que eu fale, toda a nossa educação desde criança é para a vida material. Nunca ninguém nos educou para a morte. Só o Leon Denis que falou sobre a morte e mais algumas outras pessoas. Eu depois vou me dedicar exclusivamente a tratar da morte. Essa linda morte que nos leva para casa. Em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo a todos vocês. Muito obrigado. Esta foi uma palestra quase que praticamente improvisada. Muito obrigado. Que fiquem todos em paz e que Deus os abençoe